Olá, boa noite. 16 de novembro, segunda-feira. Seja bem-vindo e vamos aos destaques de hoje. Duarte Júnior e Eduardo Braide já recomeçam a corrida ao Palácio Lavardieri. O governador Flávio Dino já declarou seu apoio para este segundo turno. E veja também. A volta dos eleitores para a capital maranhense registra grande movimento na rodoviária e graves acidentes nas estradas do Maranhão. Nas ruas, o que a população achou do resultado do primeiro turno? Eu gosto das propostas dele, dos dois. Tanto que um deles é o meu candidato. Vamos mostrar também o karma da pós-eleição, a sujeira nas ruas e avenidas com os santinhos. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. E as eleições na capital maranhense continuam e hoje foi dia de voltar para casa. Muita gente viajou para exercer o voto nas cidades do interior. Na rodoviária o movimento foi grande e o número de acidentes foi considerado alto nas estradas que cortam o Maranhão. Na rodoviária de São Luís o movimento era tranquilo na manhã desta segunda-feira. Poucas pessoas desembarcavam na capital. Resultado de uma volta mais cedo, já que muita gente que foi votar no interior resolveu voltar logo no domingo. Nós tivemos bastante movimento de saída. Entrada nós não tivemos esse movimento. Ele começou com o retorno das pessoas no domingo e concluindo hoje, que é segunda-feira. Ontem nós tivemos um retorno de pelo menos 50% dos passageiros que viajaram para votarem. Quem viajou de carro próprio encontrou movimentação maior também no domingo. Nesta segunda, o trânsito já estava bem melhor. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, prisões e apreensões foram feitas contra quem estava praticando crime eleitoral. Tivemos o flagrante aí de 3 ônibus transportando supostamente eleitores financiados por candidatos a prefeito e a vereador no interior do estado. Tivemos um caso que é para Santo Inês, um caso para São João Batista, um outro caso para Cajapió. Também houve registros de muitos acidentes, alguns com vítimas fatais. Tivemos 3 óbitos, tivemos aí 13 feridos, também pela mesma situação, o fator humano aí preponderante. Passado aí o frisson das eleições, a hora agora são de análises desse resultado. Como foi a repercussão nas ruas de São Luís? A nossa equipe foi conferir. Veja. O resultado das eleições só foi divulgado no fim da noite e apontou um segundo turno entre os candidatos Eduardo Braide, do Podemos, e Duarte Júnior, do Republicanos. Após o fim da apuração, os candidatos demonstraram estar confiantes nessa fase decisiva. Eu quero agradecer a você que saiu da sua casa e me fez o candidato a prefeito mais votado de todas as zonas eleitorais de São Luís, com uma votação expressiva. E é esse time que nós vamos caminhar juntos para a vitória no dia 29. Muito obrigado, São Luís. Muito obrigado por ter apostado e acreditado numa nova forma de fazer política. Uma política das pessoas, pelas pessoas, com as pessoas. Não mais aquela política de transferência de poder de pai para filho, para neto de político. Nas ruas, muita gente acabou gostando do resultado, que vem como uma nova oportunidade para avaliar melhor as propostas dos candidatos. Tem mais tempo também para ver quem vai ganhar agora, né? Eu gosto das propostas dele. Dos dois, né? Dos dois. Tanto que um deles é o meu candidato. O segundo turno já demonstra um cenário bem diferente do atual governo municipal. É que nenhum dos candidatos é apoiado pelo PDT, partido que o atual prefeito de São Luís está afiliado. Mas as mudanças também foram vistas no Legislativo Municipal. A Câmara Municipal de São Luís teve uma renovação de mais de 50%. Das 31 vagas, 14 foram ocupadas por vereadores que conseguiram a reeleição. 5 mulheres foram eleitas e pela primeira vez aqui em São Luís, um coletivo de candidatos conseguiu vencer a eleição municipal.
O segundo turno das eleições municipais já acontece no próximo dia 29. Até lá, os eleitores indecisos, como a dona Magna, vão ter mais tempo para analisar bem quem deverá governar a capital maranhense. Continuo em dúvida, mesmo pesquisando. Esse ano eu fiquei realmente sem saber para quem eu ia votar realmente. Bom, chegou o momento da participação de Marcos Saldanha aqui conosco. Saldanha, boa noite. Boa noite, Hugo. Passamos do primeiro turno, né? Pois é. E vamos aqui conversar sobre esses prefeitos que passaram, os candidatos a prefeito. Os candidatos, né? Exatamente. Uma longa caminhada, mas que ainda não terminou. Tem a segunda etapa, né? Pois é. Saldanha, temos aí Eduardo Braide e Duarte Júnior para esse segundo embate aí, nesse segundo turno. O que a gente já pode, já temos a notícia do governador já declarando, os secretários de Estado já declarando apoio também ao Duarte Júnior. Isso já é um indicativo aí, logicamente, da tendência de que muitos vão seguir. Mas pesa também o apoio que o Braide deve apresentar aí nos próximos dias? Pois é, exatamente. Esse é o momento das articulações políticas acontecerem, Hugo, justamente para esse segundo turno que já começou, né? Ou seja, os diálogos pelos votos que os demais candidatos tiveram. O governador Flávio Dino anunciou, não perdeu tempo, muito rápido, né? E o secretariado aos poucos também vai fazendo a sua manifestação. O que fica em dúvida é exatamente as militâncias dos partidos, porque aí a gente tem que considerar não só o candidato que se vai anunciar apoio ou não, os derrotados, e também os vereadores de mandato e sem mandato, que são suplentes, mas que também tiveram votações. A gente lembra que no primeiro turno a gente tem uma mobilização muito grande, inclusive a abstenção, que a previsão era alta, ela não foi alta, ela foi baixa, ela foi normal, né? Apesar do tempo de pandemia, justamente pelo trabalho que os vereadores fazem, levando aí, motivando o eleitor a fazer o seu voto. Aí nesse segundo turno fica exatamente a dúvida para onde vão os demais votos, porque se a gente considerar Neto Evangelista, Rubens Júnior e Bira do Pindaré, nós estamos falando de 150 mil votos. Ou seja, será que esses 150 mil votos eles vão diretamente para o candidato que eles escolherem? A tendência é que esses são candidatos do grupo governista, mas para isso é preciso pacificar, é preciso unir o grupo. Então eu acho, respondendo a sua pergunta, Hugo, que o Braide, muito mais do que buscar novas alianças, ele vai tentar articular exatamente a desunião nesse grupo. Ele vai tentar fazer com que esse grupo aí não permaneça unido, onde ele levaria uma grande desvantagem. Ou seja, a aposta do Braide é justamente que esse grupo antecipe o debate de 2022 e siga já esfacelado e segmentado. Pois é, já é o jogo de xadrez com peças primordiais sendo mexidas, não é isso, Saldanha? Exatamente, essa que é a história, né? Bom, o Marcos Saldanha vai ficar com a gente, o Jornal da Guará vai fazer um rápido intervalo e a gente volta com um segundo momento que Marcos Saldanha vai destrinchar aí também sobre o cenário dos vereadores eleitos nesta primeira etapa das eleições. A gente volta já. Bom, o Jornal da Guará de volta e, como prometido, a gente segue conversando com o Marcos Saldanha, fazendo essa análise desse primeiro momento que foi as eleições, já assim nesse segundo momento, mas Saldanha pontuando, vereadores, Câmara Municipal de São Luís. Não tem segundo turno. Não tem segundo turno, mas nós temos renovação? Pois é, Hugo. Olha, essa é uma análise que eu estou sendo muito mais exigente nessa eleição do que nas outras em relação ao que se chama de renovação. É muito relativo dizer renovação se você considerar não reeleição ou renovação de ideias, de valores, de nomes de fato. Então, nesse sentido de renovação de quem não estava eleito, quem não se reelegeu, a reeleição aí, a renovação ela foi pequena. Agora, se eu considerar de ideia, de valor, aí mesmo é que ela deixa a desejar.
poucas ideias ou candidatos com propostas diferenciadas daquilo que a gente tem tradicionalmente, né? Pontuando valores tradicionais na política brasileira e até mesmo maranhense. É claro que há uma grande novidade, pela primeira vez a capital maranhense, uma cidade do Maranhão, vai experimentar uma proposta de um coletivo. A gente vai avaliar e acompanhar. Nós aqui da capital, né? Já existe em outras cidades. Já existem outras cidades, já existem em outros estados e, inclusive, com muita reeleição agora já acontecendo nessa eleição, e a gente vai ter a oportunidade. E, nesse caso, o PT, que tinha um vereador que era o Honorato, arriscou a candidatura sendo vice do Rubens, agora o PT tem um coletivo, né, formado por um grupo de pessoas. Uma pessoa oficialmente vai ser empossada, mas representa o coletivo Nós, né, com lideranças aí de diferentes idades, né, que vão fazer parte aí desse grupo, e a gente vai avaliar exatamente como vai funcionar. Não deixa de ser uma novidade que ainda precisa aí passar no teste, que eu digo, uma coisa é ser eleito, outra coisa de fato é mostrar resultado, é ter uma novidade para que possa, de repente, quem sabe, essa ser a boa nova das eleições. Espero, acredito, aposto. Saldanha, recebi de telespectadores a seguinte pergunta: meu candidato conseguiu mais do que o esperado de votos, mas não foi eleito. Aquela velha pergunta, e para a gente possa explicar para o nosso telespectador, qual o sentido disso, né? Ele conseguiu uma expressividade em votos, mas não chegou à vaga na Câmara Municipal de São Luís. Boa pergunta, Hugo. Muitas pessoas, inclusive, me ligaram ontem à noite, mandaram mensagens por conta da conta. Exatamente por causa dessa conta. Logo no final das eleições, ali do resultado, eles não divulgam já a lista dos eleitos. Por isso que a gente vê candidatos comemorando antecipadamente sem ter sido eleito, porque ele olha lá a votação, o número, e ele acha que está eleito. Não vamos esquecer que a eleição de vereador ela é proporcional, e as coligações elas acabaram, mas as coligações entre partidos. Mas o que acontece? O partido, a legenda, ele tem votação, é feito um cálculo do quociente eleitoral, e com esse cálculo é que você pode ter os eleitos por partido. Então não adianta um candidato sozinho ter uma grande votação se a chapa que ele compõe no partido não tiver votação suficiente, Hugo. É por isso que acontece isso. É uma tentativa, na verdade, de garantir proporcionalmente a composição da Câmara Municipal com vários partidos e não só com um grupo político, por exemplo. Então, essa que é a ideia, por isso que é pensado dessa forma e causa um pouco essa complicação aí para a população, mas é assim que são as regras. Marcos Saldanha, nosso muito obrigado pelas suas análises aqui, a nossa participação conosco no Jornal da Guará. Ótima noite. Vamos ficar de olho aí, então, no segundo turno. Segue o baile, né? Boa noite. Bom, e o segundo turno já começou, os candidatos já programam a agenda de trabalho para tarde e noite desta segunda-feira. Para este segundo turno, Duarte Júnior, do Republicanos, segue em isolamento devido ter testado positivo para a Covid-19. Mas, de modo remoto, ele participa da carreata no bairro Coafuma e também no bairro do Cruzeiro do Anil, as duas no horário de 7 da noite. Eduardo Braide, do Podemos, realiza reunião com a coordenação política de campanha. Bom, e uma das marcas que acabaram deixando a cidade mais feia a cada eleição são os santinhos soltos nas ruas e avenidas, e sem falar ainda nos panfletos pregados nas paredes em vários locais. É bom que se diga, sujar a cidade é crime eleitoral. Em algumas partes da cidade, a limpeza vai ser mais demorada. O derrame de santinhos foi grande e deixou ruas e calçadas bem sujas. Nesta rua do bairro Vila Palmeira, os papéis com foto e número de candidatos ficaram presos à vegetação e na sarjeta, em uma área onde dificilmente uma equipe de limpeza deve passar. Ou seja, se não for a população, o espaço vai ficar sujo por muito tempo. No bairro Camboa, a sujeira começa na porta de uma escola e se estende até a entrada de outra escola. Limpeza mesmo só nas grandes avenidas da cidade, onde quem passa nem imagina que estamos em um dia pós-eleição. 2020 vai ficar sim na história das votações. Com essas regras sanitárias para a votação, muita coisa teve que ser obrigatória. Mas, por exemplo,
a aferição de temperatura não foi feita e o distanciamento nem sempre foi possível dentro das sessões eleitorais. Em pandemia, as eleições exigiram certo esforço do cidadão brasileiro. Sair de casa para se expor ao risco, para manter a cidadania, foi uma vitória para cada um. Lógico que, para isso, ele precisou se armar com as ferramentas necessárias. O bom é que todo mundo entendeu que o objeto é a melhor forma de se proteger. Nas sessões, todo mundo protegido, para não correr o risco de ficar sem votar. E ao ver todos os outros também se protegendo, a tranquilidade foi maior. Bem protegido, muito seguro, tudo tranquilo. O uso do álcool em gel também? Tudo, uma máscara feita à ordem. Para confirmar o voto, não bastava teclar. Foi preciso registrar a presença. Sem a biometria, tivemos que recorrer ao caderno de assinaturas. E cabia aqui mais uma amostra de proteção. Quem levou sua própria caneta garantiu mais imunidade. O procedimento foi legal, todo mundo usando máscara, inclusive pessoas usando álcool em gel. Cada um foi com sua caneta. Trouxe a sua própria caneta? Trouxe a minha. Aí. Hora do intervalo. Daqui a pouco o Jornal da Guará está de volta. Não saia daí, eu volto já. Para esta terça-feira, dia 17, a Tábua de Marés começa com a baixa mar às 3 horas e 3 minutos, marcando 0,1 metro. Às 9 horas e 3 minutos, a primeira pré-mar, com 5,8 metros. À tarde, às 3h15, baixa mar com 0,4 metros e finaliza às 9h13 com pré-mar de 6,1 metro. De volta aí, o trabalho da Polícia Federal nestas eleições conseguiu combater crimes eleitorais com prisões em flagrante e atuação forte no combate à compra de votos. Nós tivemos essas 26 pessoas conduzidas, 4 delas foram autuadas em flagrante, em razão de crimes eleitorais, e as outras foram instalados os TCOs, os termos circunstanciados de ocorrência, que é o procedimento para crimes de menor potencial ofensivo. Nesse momento que nós vivemos de pandemia, o drone possibilitou a presença da polícia em vários locais, a atuação da polícia sem a presença física. Direcionou os trabalhos da polícia na definição de onde o efetivo iria atuar e principalmente preveniu a prática de crimes. Em vários locais onde o drone foi utilizado, nós não tivemos nenhuma ocorrência. Olha aí, o trabalho da Polícia Civil também foi destacado nestas eleições, com 120 ocorrências policiais que resultaram em 75 pessoas presas, 4 homicídios, apreensão de R$174 mil e de 14 armas de fogo. A cidade com maior ocorrência registrada foi em Presidente Dutra, com os crimes de corrupção eleitoral, boca de urna e transporte irregular de passageiros. Bom, a gente muda de assunto agora e fala do sistema Pix, que deu início ao funcionamento hoje e já veio agregado a novidades. Em um futuro próximo, terá novas funcionalidades, como o pagamento programado e o troco em dinheiro. O sistema também vai permitir o chamado cashback, que significa dinheiro de volta. Ou seja, o consumidor vai poder pagar uma compra em uma loja com o Pix e receber troco em dinheiro. Se ainda não baixou, vale a pena você aprofundar a sua leitura sobre esse assunto e tomar a sua decisão. E a gente segue aqui no Jornal da Guará, mudando de assunto mais uma vez, dando destaque à saúde, principalmente a saúde do homem. Vale sempre lembrar que nós estamos no mês de novembro, que faz alusão ao combate ao câncer de próstata. Fique atento, deixe de preconceito, se cuide. Os dados do Instituto Nacional do Câncer alertam o risco do câncer de próstata. Por dia, cerca de 42 homens morrem por conta dessa doença. No Brasil, esse é o tipo de câncer mais frequente entre o público masculino. O câncer de próstata não apresenta sintomas na fase inicial. Os primeiros sinais começam a aparecer quando a doença já está em fase avançada. Nesse estágio, a pessoa sente dores e vontade de urinar com frequência, além de presença de sangue na urina e dor óssea, o que dificulta a cura.
Segundo este especialista, é necessário que o homem tenha cuidados básicos com a saúde. Existe um protocolo que a gente segue, que é da Sociedade Brasileira de Urologia, que por sua vez segue a Associação Americana de Urologia, onde o homem deve procurar o urologista a partir dos 50 anos, tá, pessoal? Então, aos 50 anos, o homem deve fazer sua avaliação prostática, ou no caso dele ter fatores de risco, quais seriam esses fatores de risco? A raça negra, e pacientes com histórico familiar de parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Se o paciente tem pai ou irmãos com câncer de próstata, ou ele é da raça negra, ele deve iniciar essa triagem, essa avaliação aos 45 anos. Então, sem fatores de risco aos 50 anos e com fatores de risco aos 45 anos. A estimativa do INCA é que mais de 68 mil casos da doença tenham sido notificados no ano passado e cerca de 15 mil pessoas morreram vítimas do câncer de próstata. O especialista alerta que a prevenção é a forma mais segura de combater a doença. Além do toque retal, a gente lança a mão principalmente do PSA, que é o exame de sangue, que é uma proteína produzida pela glândula prostática, e até o ultrassom da próstata transetal também tem algum benefício, mostrando, por vezes, se há algum nódulo, algum caroço no miolo da próstata. O toque retal, isoladamente, ele não isenta o paciente do risco de câncer, muito pelo contrário. 60% dos homens que têm câncer na próstata têm toque normal. Então, o fato do paciente ter o toque normal não quer dizer que o paciente não tenha câncer na próstata. Então, precisa ser feito, além do toque retal, o PSA, que é um exame de sangue, e o ultrassom prostático. Bom, o Jornal da Guará fica por aqui. Você fica agora com os analistas, que está imperdível. Fique ligado aqui na programação da TV Guará. Uma ótima noite para você e até amanhã.